Capítulo 18. O milagroso, a norma do cristianismo. Bem no âmago do livro do Sr. Kenyon há um capítulo chamado O Homem e os Milagres. É tão importante que gostaria de considerá-lo palavra por palavra, mas aqui apenas reproduzirei umas poucas citações escolhidas. Mais uma vez, encorajo você a adquirir um exemplar do livro dele e estudar este capítulo até se assenhorar-se dele. Jesus, o próprio nome, tem em si o poder de operar milagres até o dia de hoje. A vida de Jesus era um milagre. Das mãos dos apóstolos fluiu um rio de milagres que transformou o judaísmo e sacudiu o governo romano até os seus alicerces. Fizeram uma descoberta. O nome do homem a quem amavam, a quem viram despido e pendurado naquela cruz, agora este mesmo nome possui poder igual ao poder que ele próprio exercia quando estava entre nós. O cristianismo começou com milagres e é propagado por meio de milagres. Cada novo nascimento é um milagre. Cada resposta à oração é um milagre. Cada vitória sobre a tentação é um milagre. Quando a razão toma o lugar do milagroso, o cristianismo perde a sua virilidade e seu fascínio e sua capacidade de dar frutos. O homem anseia por um Deus operador de milagres hoje. O homem quer um Deus vivo. O homem anela por um milagre. A resposta para o anseio universal do homem pelo sobrenatural acha-se no novo nascimento e na presença do Espírito Santo que habita no crente e no nome de Jesus. Deus é um operador de milagres. Jesus Cristo foi um milagre e continua sendo. A Bíblia é um livro de milagres. É a história do rompimento entre a dimensão sobrenatural e a natural. Quando Jesus começou seu ministério público, era um ministério de milagres. Quando a igreja começou seu ministério, era um ministério de milagres. Todo o reavivamento, desde o Pentecoste, que tem honrado o Galileu humilde, tem sido um reavivamento de milagres. A igreja nunca foi erguida dos seus tropeços pelos grandes mestres filósofos, mas por leigos humildes que têm tido uma nova visão de Cristo, daquele que é o mesmo ontem e hoje e o será para sempre. Anelamos pela presença manifesta do Espírito Santo em nossos cultos religiosos. Todos os homens normais anelam pelo sobrenatural, anseiam por ver a manifestação do poder de Deus e poder sentir a emoção do toque do invisível. O homem foi criado por um Deus operador de milagres. Este elemento milagroso está no homem. O homem anseia por operar milagres e viver na atmosfera do sobrenatural. Este elemento milagroso no homem fez dele um inventor, um descobridor e um pesquisador. O âmbito milagroso é o âmbito natural do homem. Ele é, por criação, o companheiro de um Deus Pai, operador de milagres. A Bíblia diz que somos cooperadores de Deus. Está lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Ora, se somos cooperadores de Deus, teremos de ser operadores de milagres, porque Ele é um Deus operador de milagres. O pecado destronizou o homem do âmbito dos milagres, mas pela graça ele está voltando para aquilo que lhe pertence. Para nós tem sido dura a luta para compreender os princípios desta vida de fé, que nos é estranha. O pecado fez de nós aquilo que operam. A graça quer fazer de nós os que confiam. No princípio, o espírito do homem era a força dominante do mundo. Quando ele pecou, sua mente tornou-se dominante. O pecado destronizou o espírito e coroou o intelecto, mas a graça está restaurando o espírito para seu lugar de domínio. E quando o homem chegar a reconhecer o domínio do espírito,
viverá sem esforço na dimensão do sobrenatural. A fé já não será um esforço e uma luta, mas um viver inconsciente na dimensão de Deus. A dimensão espiritual é o lar normal do homem. Coloca-o no lugar onde a comunhão com Deus é uma experiência normal, onde a fé no Deus milagroso e operador de milagres é inconsciente, onde o homem exercitará o tipo mais elevado de fé, mas estará tão inconsciente de ter exercido a sua fé como está quando preenche um cheque. O problema da igreja repousa no fato de que nós temos vivido tanto tempo sobre nossos privilégios que pensamos que é o cristianismo normal, mas é anormal. É cristianismo totalmente anormal. A igreja inteira, inclusive os movimentos pentecostais carismáticos do Evangelho pleno, estão na etapa da infância. Estamos procurando ter fé, estamos procurando crer. Mas, a graça de Deus, alguns estão chegando a ver a luz da palavra de Deus. E estou mais convicto hoje do que estava ontem, de que nesses últimos dias há de surgir um grupo de crentes que perceberão e conhecerão a sua autoridade, os seus direitos e os seus privilégios em Cristo. Saberão que o nome de Cristo pertence a eles, tomarão este nome e começarão a usá-lo de modo tão inconsciente como quando pegam a chave do seu carro e destrancam a porta do carro e a colocam na ignição e dão partida. Está chegando o conhecimento daquilo que se foi revelado o tempo todo na palavra de Deus, mas deixamos de percebê-lo porque procuramos compreendê-lo com o raciocínio humano. A Bíblia declara com clareza: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Está lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Você poderia interpretar assim: a mente natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Lembre-se de que a palavra de Deus provém do Espírito de Deus. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e o 21 diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. A palavra de Deus contém os pensamentos de Deus. Estes pensamentos são mais altos do que os pensamentos do homem, assim como os céus são mais altos do que a terra. Está lá em Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9. Você precisa deixar que a revelação da palavra de Deus entre no seu coração, no seu espírito. Sua mente natural não pode aceitar as coisas do Espírito de Deus. São discernidas espiritualmente. A igreja nunca perceberá estas coisas, a não ser que sejam pregadas. Deus colocou mestres na igreja, a fim de que ensinem, mas a verdade chegará, pouco a pouco. E quando ela vier na sua plenitude e nós crescermos para além da etapa da infância cristã e conhecermos os nossos direitos e privilégios e a autoridade e o poder que há neste nome, e nos levantarmos para usar este nome, será dito ao nosso respeito, assim como era dito a respeito dos discípulos primitivos. Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Está lá em Atos capítulo 17, versículo 6.